Olá, hoje vamos falar sobre tabelas de dados no Excel. Fica por aí, é já a seguir. Bem-vindo então a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te falar sobre a ferramenta de tabelas de dados, que é uma das ferramentas de gestão de cenários que nós temos no Excel. E as tabelas de dados são extremamente úteis porque nos permitem obter vários resultados para um determinado cenário que nós temos. Então, a típica análise de cenários que nós fazemos no Excel, de uma forma perfeitamente manual, nós temos sempre um conjunto de valores que inserimos numa célula e depois as fórmulas vão se encarregar de calcular os valores baseados nessa introdução de dados e, obviamente, nós vamos vendo os resultados aparecer à medida que vamos introduzindo os valores. Desta forma, obviamente, existem várias ferramentas para poderes ter uma noção muito mais abrangente daquilo que é o melhor cenário para poderes trabalhar, e as ferramentas ou as tabelas de dados são extremamente interessantes porque tu consegues obter vários resultados possíveis dentro de um valor ou dois valores que introduzes. Então, basicamente, esta é a diferença entre uma tabela de entrada única e uma tabela de dupla entrada. Quando tens uma tabela de entrada única, há um valor que é o teu valor de variável, é aquele que vais introduzindo ou testar as várias introduções, e com esta forma de fazer a tabela de entrada única, podes ter vários resultados possíveis, ok? Então, tabela de entrada única, uma variável, vários resultados possíveis. Se quiseres trabalhar uma tabela de dupla entrada, e atenção que o objeto é o mesmo e nós vamos ver no tutorial que funciona da mesma forma, mas podes ter então duas variáveis, ou seja, dois valores de introdução, e obviamente se tens dois valores para introduzir, repara que estamos a falar de uma tabela, por isso uma tabela terá basicamente uma dimensão ou outra dimensão, ou duas dimensões, ou seja, basicamente será uma tabela bidirecional, uma matriz. E então, neste sentido, se tiveres as duas entradas ocupadas com a tabela, ou seja, as duas variáveis, obviamente já só vais poder analisar um único resultado. Mas, de qualquer forma, a tabela dá-te várias versões desse resultado para poderes testar qual é que é a melhor solução. Então, vamos passar para o Excel para eu te mostrar como é que isto se faz, que vais ver que é muito mais simples do que a definição que eu te estou a dar. Vamos então passar para o Excel. Já estou então aqui no nosso fecheiro base, que vamos ter aqui duas tabelas para analisar, ou seja, uma vai ter uma entrada, apenas uma variável, e a segunda tabela vai ter duas entradas, ou seja, duas variáveis. Mas começando então pela primeira tabela, ou seja, Data Table 1, o cenário aqui é uma simulação de um empréstimo bancário que tem basicamente aqui alguns valores que vão ser utilizados para calcular, e o valor que nós vamos variar é a taxa de juros, o que significa que eu vou colocar aqui uma taxa de juros e imagina que eu tenho uma taxa de 5,25, por exemplo, e baseado nesta taxa de juros que eu introduzo, obviamente tenho aqui alguns valores que são calculados em função dos valores que estão cá em cima, ou seja, nós podemos introduzir qualquer valor aqui, mas há um valor, uma variável que vai ser utilizada, que é a taxa de juros. Então, o montante do empréstimo é apenas aqui um cálculo simples que nós temos. O pagamento mensal é que já estou a utilizar a função pagamento, que é aquela que me vai dar um pagamento mensal, mas basicamente também a função pagamento temos aqui uma taxa, temos o número de prestações, que é apenas a célula, que está também definida, o valor do empréstimo, basicamente é o montante do empréstimo dentro daquilo que é o valor descontando a entrada, e depois não há um valor futuro nem um tipo de pagamento à entrada ou à cabeça neste caso. Depois, o resto dos valores são cálculos também simples, aqui uma multiplicação e basicamente também uma subtração para os juros. Então, repara, o cenário é basicamente este. Se eu alterar aqui uma taxa para 4,75, eu vejo estes valores cá em baixo a mudar e o montante do empréstimo não muda porque é sempre o mesmo em função dos 10% de entrada. E para não estar a fazer este cenário várias vezes, ou seja, para não estar a colocar esta célula várias vezes com valor e depois ver os possíveis resultados, aí é que entra a tabela de dados. Neste caso, a tabela de dados vai ter apenas uma variável. Então, a variável eu tenho colocada ao longo da coluna F e poderia ter aqui vários valores colocados para testar as várias taxas, que é a minha variável que eu quero mudar. E depois, basicamente, tenho na outra dimensão da tabela, ou seja, nas colunas da tabela, eu tenho os vários resultados possíveis, ou seja, uma variável, vários resultados possíveis, tabela de uma entrada. O que significa que estas células estão ligadas aos valores dos resultados que aparecem, então, cá em baixo nas minhas células de resultado. E esta é a estrutura que devemos fazer, ou podemos fazer, para ter então a tabela de dados. Neste caso vai ser a tabela com uma variável para já. O que significa que
Este valor 4,5 vai ser substituído pelo valor que está ali na taxa de juros. E depois 4,75, 5, 5,25, 5,50, 5,75 e podias ter N cenários. E vamos ter então aqui uma panóplia de vários resultados possíveis para o nosso cenário, ok? Então agora vem a parte simples. O que é que nós temos de fazer depois de percebermos esta lógica da estrutura e do cálculo que está por trás? Quando tivermos a estrutura da tabela e os campos todos calculados que são necessários, só temos que aceder ao menu Dados e aqui nas opções de análise de hipóteses temos, dentro das várias ferramentas, aquelas que são mais habituais, os estou cenários e o atingir objetivo, temos então a tabela de dados. E quando eu seleciono a minha tabela de dados, o recurso, ou basicamente a ferramenta, é exatamente o mesmo. Só que só defines então se é uma entrada, ou seja, uma variável, ou uma segunda entrada. Mas podes ter uma variável na linha ou na coluna, só, ou em ambas. E neste caso vai ser apenas numa. E o que é que eu tenho? Tenho a entrada da coluna. Podia ser a entrada da linha, basicamente, mas numa ótica vertical, como eu quero ter mais dados para a minha variável, tipicamente vou colocar aqui a coluna, ok? Então o que é que nós temos de fazer? Basta selecionar o valor da célula C11, que é a minha variável, que vai ser trocada pela entrada da coluna da minha tabela. Só isto. Se eu fizer OK, temos então aqui os vários cenários, ou seja, os vários pagamentos mensais, os vários totais de pagamentos e os vários valores de juros que nós temos para este primeiro cenário, ok? Então, esta é a tabela de entrada, ou tabela de dados, com uma única entrada. Vamos passar agora a seguir para a tabela com duas entradas, ou seja, duas variáveis. Então, neste caso já estou na segunda folha do meu cenário e esta segunda folha já é um cenário um bocadinho diferente, ou seja, eu estou a fazer aqui uma estratégia de marketing, faz conta, e na qual temos aqui um conjunto de itens enviados que estão descritos ou explanados aqui nesta coluna da minha tabela e depois tenho uma taxa de resposta que está explanada, digamos assim, ou explicitamente colocada nas colunas da tabela. O que significa que esta tabela está preenchida com as duas entradas que eu preciso, ou seja, uma variável para as colunas e outra variável para as linhas. O que significa que, baseado na estrutura da tabela, nós só podemos então analisar um resultado de cada vez, ou seja, um resultado em cada tabela. E então o resultado que eu quero é o lucro líquido, que mais uma vez vai estar aqui basicamente dependente dos cálculos que estão aqui a ser feitos nas várias células do meu cenário. Então, qualquer cenário que tenhas, podes utilizar para fazer esta lógica, porque o cenário que tens é um cálculo específico que podes fazer para os teus dados. Sendo então o meu lucro líquido aquilo que eu quero obter, e uma vez que eu tenho uma variável definida, segunda variável e o resultado disponível, vou então selecionar a minha tabela e mais uma vez, no separador de dados, vamos aceder à tabela de dados, só que agora temos as duas variáveis e por isso vou colocar aqui em baixo e tenho então a entrada da linha. A entrada da linha que nós vamos ter na horizontal é a taxa de resposta e a entrada da coluna são os e-mails enviados. Se eu fizer OK, tenho então todos os possíveis resultados para estas variáveis em conjunto, ou seja, basicamente ainda são umas quantas variáveis. Temos aqui, por exemplo, 10 por 8, ou seja, temos aqui 80 resultados possíveis para o nosso cenário. E então, isto já tem aqui uma formatação definida para poderes ver quando é que o valor dá negativo e positivo, mas na prática temos então aqui esta lógica em que conseguimos perceber que para uma taxa de resposta de 2,5%, por exemplo, para 100 mil e-mails enviados, já conseguimos ter aqui um valor aceitável para lucro. E basicamente essa é a lógica que nós temos aqui no nosso cenário. E por isso, como podes ver, as tabelas de dados são super simples, basta fazeres uma estrutura que seja adaptada a este tipo de cenário e ao fazer essa estrutura só tens que colocar os valores e está feito. Por isso, espero que tenhas gostado aqui do nosso vídeo e se gostaste não te esqueças de colocar um like e se ainda não subscreveste o canal não te esqueças de subscrever e ativar o sininho das notificações. E nós vemos então em breve num próximo tutorial. Até lá!